Agora está gravando. Então, vocês ouviram? Então, vou direto aqui na microscopia. Agora está gravando. Então, o esôfago, ele tem essa estrutura microscópica, em que nós temos esse epitélio escamoso estratificado não queratinizado, temos uma lâmina própria ou submucosa, e aqui a túnica muscular, que se divide em duas camadas. Na submucosa, ou nesse córion, na lâmina própria, o córion, nós temos umas glândulas mucosas, que ocorrem principalmente na porção superior do esôfago e na porção inferior. Tem essas glândulas mucosas aqui. E aqui nós temos o ducto excretor dessa glândula mucosa. Esse ducto excretor, normalmente, ele tem um infiltrado linfocitário em torno dele. Isso é normal. Não é patológico, não é inflamatório. Então, isso aqui é uma estrutura normal do esôfago. Essas glândulas mucosas, elas servem, logicamente, para liberar, para secretar muco e para revestir esse epitélio estratificado aqui do esôfago. Bom, começando com a patologia, então, eu trouxe para vocês aí, para a gente dar uma estudada, nas chamadas atresias do esôfago. Atresia do esôfago são, normalmente, lesões congênitas. Quer dizer, ela nasce, a criança nasce, e nós temos a atresia chamada pura, em que você não tem praticamente a comunicação do esôfago superior com o esôfago inferior, com a porção superior com a porção inferior do esôfago. Nós temos o segundo tipo de atresia, que se divide em B, C, D e E, que eu não coloquei aqui a E, é a atresia com fístula esôfago-traqueal. Quer dizer, então você tem ausência de comunicação do esôfago, com fístula entre o esôfago e a traqueia. Então, existe uma síndrome de Vater, chamada síndrome de Vater, uma síndrome clínica, em que você tem atresia do esôfago com fístula, anomalia das vértebras, malformação anal e displasia do rádio, do osso rádio. Então, isso aí é uma síndrome que você tem a ocorrência dessa atresia. Bom, a atresia, então, do tipo B, nós temos a porção superior, atrésica, que se comunica com a traqueia. Então, você tem a fístula acima da atresia. Daqui a pouco eu mostro para vocês a imagem aí. O tipo C, a porção proximal está em fundo de saco cego e a parte inferior do esôfago que tem a fístula com a traqueia. Esse tipo C ocorre em 85% dos casos. O tipo D, quando você tem fístula esôfago-traqueal nas porções proximal e distal. E o tipo E, fístula traqueoesofágica sem atresia. Esse aqui é o chamado fístula em H. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês aí. Então, vamos lá. O tipo A, que é pura, você não tem comunicação do esôfago superior com o esôfago inferior. Nesse caso, você não tem a fístula entre o esôfago e a traqueia. O segundo caso, tipo B, você tem o fundo de saco cego inferior, quer dizer, a porção inferior não se comunica com a superior, e há uma fístula entre a porção superior e a traqueia. O tipo C, que é a mais comum, a porção superior fica em fundo de saco cego e a inferior, então, se comunica com a traqueia. Ok? O D, ambas, tanto a porção superior atrésica quanto a inferior, comunicam-se com o esôfago, as duas. E a tipo E, que você não tem atresia do esôfago, você tem uma fístula entre o esôfago e a traqueia, que é chamada fístula em H. Aqui é uma barra do H, aqui outra barra, aqui o traço do H. Então, a fístula do tipo E, a malformação do tipo E do esôfago. Divertículos. Primeiro, eu preciso falar para vocês o que seja um divertículo. Divertículo é uma formação sacular
que ocorre, vocês vão ver isso mais quando vocês derem na semana que vem a segunda parte com a Marina, ocorre mais no intestino, mas também ocorre no esôfago. O divertículo, então, é uma formação sacular, né, que ela se introduz na parede do esôfago, formando um saco extrínseco ao esôfago. Essa formação sacular do divertículo, nós temos dois tipos, ou o falso divertículo ou o divertículo verdadeiro. O que é o falso divertículo? O falso divertículo é quando há um enfraquecimento da parede muscular e a mucosa, o epitélio, a mucosa e a submucosa, no caso aqui a lâmina própria, ela se introduz através da túnica muscular. Então, penetra através da túnica. Esse é o falso divertículo, também chamado divertículo de pulsão. E o divertículo verdadeiro, a mucosa vai fazer o saco, fazer a formação sacular, mas a túnica muscular acompanha, ela vai junto com a mucosa. Então, você não tem a penetração da mucosa através da túnica muscular. Então, no divertículo falso, também chamado de pulsão, você tem somente a mucosa e a submucosa, ou no caso aí, a túnica, no caso aí, o córeo, ou a lâmina própria. E o divertículo verdadeiro, você tem as 3 camadas ou as 2 camadas completas do esôfago. O divertículo verdadeiro, esse é chamado de divertículo de tração. Então, vamos entender aqui os divertículos. Isso aí é uma definição de divertículos em geral. Então, vamos ver os divertículos que ocorrem no esôfago. O primeiro deles, divertículo de Zenker, é também chamado de divertículo faringoesofágico, ocorre na porção mediana e posterior da hipofaringe, lá em cima. Forma um saco, né, de formação sacular, com o corpo desse saco voltado para baixo. Isso aí é o divertículo de Zenker. Esse divertículo de Zenker é um falso divertículo. Então, a mucosa penetra através da túnica muscular. Divertículo de Rokitansky é também chamado epibrônquico ou epibronquial, quer dizer, ocorre na região dos brônquios, na bifurcação, ali próximo à carina. Então, ocorre na porção média do esôfago e decorre de aderências periesofágicas após processos inflamatórios no mediastino, principalmente tuberculose dos linfonodos. Então, vocês se lembram quando nós falamos sobre tuberculose, que vocês têm um complexo de Ghon, vocês têm a linfadenite mediastínica lá, peribrônquica? Então, isso aqui que acontece. Nesse caso, quando existe a cura, pode haver fibrose e haver uma tração da parede do esôfago, formando, então, esse divertículo de Rokitansky, ou epibrônquico. É, portanto, um divertículo verdadeiro. Então, Zenker é falso, Rokitansky verdadeiro. E o divertículo epifrênico, ele ocorre acima do esfíncter esofagiano inferior. É também um divertículo falso, por enfraquecimento da parede do esôfago. As complicações do divertículo são essas aqui: obstrução, inflamações e perfuração da parede esofagiana. Aqui um esquema de um divertículo de Zenker, lá em cima, próximo ali aos músculos crincofaringeus, enfraquece a parede, enfraquece a musculatura, a mucosa penetra e forma, então, esse saco, né, com a ponta voltada para baixo. Esse é o divertículo de Zenker. Isso ocorre, geralmente, os divertículos de pulsão ocorrem mais nas pessoas, nos adultos, já na meia-idade para idoso, né? Que existe um aumento da pressão intraluminal do esôfago, enfraquecimento da parede, então a penetração da mucosa através da musculatura. Aqui, um divertículo
de Rokitansky, epibrônquico. Vocês veem aqui é um esôfago contrastado, com contraste de bário, uma radiologia de contraste baritado, que você vê, então, essa formação sacular. Ela pode ser pequena ou pode ser muito grande, como esse aqui. Então, é na porção média do esôfago. Divertículo de Rokitansky ou epibrônquico. Esse aqui é o divertículo no terço inferior, epifrênico, lá próximo ao diafragma. Então, vocês têm aqui a formação também do divertículo, da formação sacular. Este aqui é um divertículo falso, como também o divertículo de Zenker. Bom? Bom, vamos conversar agora sobre hérnias de hiato. O que é uma hérnia? Uma hérnia é a passagem de um órgão ou de um tecido através de um forame, através de um buraco, através do enfraquecimento, né, de determinada região anatômica. Então, a hérnia de hiato é quando vai herniando estômago e outros órgãos do abdômen para cima, através do anel diafragmático. Então, passa através do anel. Chama-se, então, hérnia de hiato. Então, nós temos 4 tipos de hérnia de hiato. Primeiro tipo, tipo 1, é a chamada hérnia por esôfago curto. Isso é congênito. Existe uma tração do estômago para cima, introduzindo o estômago na cavidade torácica, passando através do anel diafragmático. O tipo 2 é a chamada hérnia paraesofágica, ou hérnia de rolamento. Nesse caso, o esôfago está normal, em posição normal, mas parte do fundo gástrico penetra no tórax, através do enfraquecimento de pequena área daquele anel diafragmático. Esse paraesofágica significa ao lado do esôfago. Então, o estômago se introduz e forma uma hérnia ao lado do esôfago. Essa hérnia provoca dor tipo angina do peito. Confunde muito com infarto ou dor de angina, dor anginosa. O tipo 3 é chamada de hérnia esôfago-gástrica ou hérnia de deslizamento. Então, as duas mais comuns é rolamento e deslizamento, sendo que essa aqui, deslizamento, é a mais comum de todas. Então, a porção subdiafragmática do esôfago e parte do estômago penetram no tórax. Então, nesse caso, existe um enfraquecimento de todo o anel diafragmático, não só de uma parte dele. Quando tem enfraquecimento só de uma parte do anel, você tem a paraesofágica. Nesse caso aqui, não. Todo o anel está enfraquecido, então o estômago e a porção subdiafragmática do esôfago penetra no tórax. Essa hérnia também, do tipo 3, ela é conhecida como hérnia em boca de sino. Então, essa tipo 3 de deslizamento é conhecida como hérnia em boca de sino. O tipo 4, além do estômago, ocorre também herniação de outros órgãos, como o baço, intestino, etc. Então, essa aqui já é um caso mais grave, que hernia praticamente tudo para o tórax. Então, vamos lá. Etiopatogenia. Do tipo 1, defeito congênito, lesões que causam encurtamento do órgão. Tipo 2 e 3, enfraquecimento dos músculos em torno do hiato diafragmático após os 40 anos, ou então após doenças crônicas. Também está relacionada a fatores que aumentam a pressão intraabdominal, como obesidade, tosse, vômitos, gravidez, cifoescoliose, etc., capazes de empurrar o conteúdo abdominal em direção ao tórax. Esse raio-x também é uma hérnia de rolamento, hérnia paraesofágica, que você tem um esôfago
Aqui está o anel diafragmático, então parte do estômago lhe rola, como se colocasse ao lado do esôfago, chamado então paraesofágica. Para significa ao lado, paraesofágica ou de rolamento. Bom, vamos falar agora nas esofagites. A primeira delas, esofagite por cândida, que é geralmente uma esofagite aguda, uma reação inflamatória aguda do esôfago. É uma infecção frequente por Candida albicans ou Candida, qualquer tipo de Cândida, mais comum em mulheres, surgindo sobretudo em estados de imunodeficiência, doenças crônicas debilitantes, neoplasias malignas ou então com o uso de imunossupressores ou corticosteroides. Manifestação: disfagia, odinofagia, dor ao se alimentar, ao deglutir, e dor com irradiação para as costas e também provocando hemorragias. Então, disfagia, dificuldade de quê? De comer. Odinofagia, dor quando come. E dor irradiando para as costas e hemorragias também na luz do esôfago. As lesões por cândida ocorrem mais nos terços médio e distal do esôfago, mostrando placas ou pseudomembranas brancacentas, ou então pequenas ulcerações circundadas por halo hiperemiado, halo avermelhado. Aqui está uma imagem de uma esofagite por cândida, essa mais no terço inferior. Então, são lesões brancacentas, às vezes ulceradas, às vezes formando membrana, que se destacam com facilidade. Então, essa esofagite por cândida é muito dolorosa, quando da alimentação. Temos também a esofagite herpética, causada por herpes simples, pelo vírus herpes simples, transmitida por contato direto, ocorrendo principalmente em pacientes com neoplasias malignas, especialmente linfomas e leucemias. Pode também ocorrer em doenças crônicas debilitantes ou então em pacientes transplantados. Então, ela está relacionada com uma patologia secundária, né? É consequente à patologia secundária. As lesões ocorrem como úlceras isoladas, que tem um aspecto chamado aspecto em vulcão, ou então pequenas úlceras múltiplas rasas que pode se juntar, que pode se coalescer. Microscopicamente, nós observamos inclusões intranucleares eosinófilas, que são chamadas inclusões tipo A de Caldry, e também células multinucleadas. Também pode acontecer lá no epitélio esofágico. Então, aqui é uma esofagite no terço inferior do esôfago, médio inferior. Se vocês observarem as erosões múltiplas, né, que isso é daquele padrão mais de úlceras múltiplas e rasas. Ou também podemos ter essa aqui, que é chamada úlcera em vulcão, uma úlcera às vezes solitária, que tem esse aspecto, chama-se úlcera em vulcão. Okay? Microscopicamente, o herpes, então, dá essas inclusões intranucleares eosinófilas, que são chamadas inclusões tipo A de Caldry. Ou então, aqui nós não estamos vendo, mas pode haver o aparecimento de células multinucleadas a partir desses ceratinócitos aqui. Então, são dois tipos de células que pode acontecer. Aqui, por exemplo, eu estou vendo uma célula com 3 núcleos, embora todas as 3 estejam com inclusões aqui de Caldry. Então, isso aqui é um diagnóstico histopatológico, para a gente fazer o diagnóstico de herpes. Você vendo a lesão, às vezes você vê uma esofagite aguda, mas o diagnóstico só se confirma na microscopia. Bom, esofagite de refluxo. Esofagite de refluxo atualmente é chamada de doença do refluxo gastroentérico, gastroesofágico, melhor dizendo.
doença do refluxo gastroesofágico, DRGE. Uma inflamação do esôfago causada pelo refluxo gastrointestinal, suco gástrico, bile, suco entérico e suco pancreático. Essa esofagite, ela costuma aumentar com a idade, acima de 40 anos. Mas existe também uma esofagite de refluxo em crianças, em lactentes. O esfíncter esofagiano inferior, ele só fica completamente com o seu tônus desenvolvido com 1 ano de idade. Então, as crianças, tem algumas crianças, alguns lactentes, que até 1 ano costumam fazer esofagite de refluxo. Só que não tem as mesmas consequências do adulto. Depois de 1 ano, o esfíncter esofagiano inferior adquire sua tonicidade normal, aquele então não tem mais esofagite de refluxo, não reflui mais o conteúdo gastrointestinal. No adulto, manifesta-se por 4 sintomas principais: azia, regurgitação ácida do estômago para a boca, macidez da boca, disfagia, dificuldade de alimentação e dor torácica. Essa doença do refluxo gastroesofágico pode ser acompanhada por sintomas respiratórios, como asma, tosse ou respiração ruidosa e também rouquidão, por inflamação das cordas vocais. Então, ela pode ser isolada com esses sintomas aqui, ou então pode acompanhar com sintomas respiratórios ou rouquidão. Patogenia da esofagite de refluxo, do refluxo gastroesofágico. Principal patogenia é o relaxamento do esfíncter esofagiano inferior. Esse relaxamento vai se dar por várias causas. Vai então haver a chamada incompetência do esfíncter esofagiano inferior. Ele não vai fechar após o alimento passar para o estômago e vai então refluir para o esôfago. Relação está relacionada com o uso de álcool e tabagismo, obesidade e também aumento da pressão intraabdominal, entre outras causas, mas aqui são as principais: álcool e tabagismo, obesidade e aumento da pressão intraabdominal. Macroscopicamente, nós vamos ter erosões, hiperemia, quer dizer, hiperemia é uma vermelhidão, um aumento do fluxo sanguíneo arteriolar, espessamento da mucosa e fibrose, podendo levar, numa fase mais avançada, à estenose. Na microscopia, o que nós vamos ver? Nós vamos ver uma hiperplasia do epitélio escamoso com aumento da camada basal. Então, nós só damos o diagnóstico de esofagite de refluxo sob o ponto de vista histopatológico ou da anatomia patológica quando você tem um espessamento do epitélio com 15% da camada basal espessada com relação ao epitélio. Então, tem que ter aumento da camada basal. Além disso, nós temos que ter um infiltrado de eosinófilos no epitélio, infiltrados de neutrófilos e de linfócitos T na lâmina própria. Mas o que dá para a gente o diagnóstico, quase que de certeza, numa biópsia, é a hiperplasia do epitélio, com aumento da camada basal, e o infiltrado de eosinófilos no epitélio. Aqui cabe um comentário. Existe uma entidade chamada esofagite eosinofílica, que é acompanhada também de uma gastroenterite eosinofílica. Normalmente, essa esofagite eosinofílica, como a gastroenterite eosinofílica, ela se dá por problemas de hipersensibilidade. São doenças de hipersensibilidade do tipo 1, né? Que você tem presença de eosinófilos lá no epitélio. Então, na esofagite eosinofílica, você só tem infiltrado de eosinófilos, mas não tem o espessamento da camada basal. Então, a diferença entre esofagite de refluxo e uma esofagite eosinofílica é
que na dor refluxo, além do eosinófilo, você tem espessamento da camada basal. Tá bom? Aqui uma foto, um esquema para mostrar o esfíncter esofagiano inferior com tônus desenvolvidos, está fechado. Quando ele fica com deficiência, com incompetência, ele abre, então há um refluxo do conteúdo gástrico para o esôfago. Aqui uma microscopia, uma foto do epitélio escamoso do esôfago, cheio de eosinófilos e com espessamento também da camada basal. Então, você tem uma hiperplasia do epitélio escamoso e espessamento da camada basal. Com presença de eosinófilos, então, caracteriza o diagnóstico de esofagite de refluxo. Bom, essa esofagite de refluxo, se você não procurar corrigir, se a pessoa não parar de beber, se não corrigir a obesidade, se não houver diminuição da pressão intraabdominal, aquele esfíncter esofagiano não vai ficar com seu tônus completamente desenvolvido, vai permanecer deficiente. Isso aí vai se prolongar, pode se cronificar. Então, aquele conteúdo ácido gástrico, né, na mucosa do esôfago vai provocar reação inflamatória e vai provocar também o quê? Lesão daquele epitélio. Lesando o epitélio, aquele epitélio vai ser substituído por mucosa gástrica no terço inferior. Essa mucosa gástrica vai formar ilhotas ou linguetas longitudinais ou transversais de coloração de cor salmão, com a cor salmão. Então, a mucosa de Barrett, ela é consequente à esofagite de refluxo. Persistente, muito tempo, então vai lesando o epitélio escamoso, e aquele epitélio, então, vai ser substituído por epitélio gástrico. Bom, na microscopia, o diagnóstico também é microscópico, histopatológico, a endoscopia pode fazer também um diagnóstico, essa cor salmão, com essas ilhotas e linguetas, mas não pode afirmar categoricamente que seja uma mucosa de Barrett, um epitélio de Barrett. Então, você tem que fazer uma biópsia e a microscopia é que vai dar o diagnóstico final. Então, é encontrado uma mucosa gástrica, né, substituindo aquele epitélio esofágico, parcial ou totalmente intestinalizada. Então, essa mucosa gástrica vai sofrer uma metaplasia intestinal do tipo colônica. Vocês se lembram o que é metaplasia? Já deve ter comentado com vocês aí. Metaplasia é a transformação de uma célula madura em outra célula madura. Essa é a definição da mesma linhagem. Então, você pode ter, por exemplo, mudança do epitélio escamoso para epitélio gástrico, porque ambos são epitélios. Você não pode ter mudança de epitélio escamoso, por exemplo, para músculo liso, porque músculo não é epitélio. Músculo é mesênquima e epitélio é de superfície. Então, sempre na mucosa de Barrett ou esôfago de Barrett, você tem que ter essa mucosa gástrica com metaplasia intestinal colônica. Consequente, a esofagite de refluxo. Essa mucosa de Barrett, ou esôfago de Barrett, é considerada como lesão pré-neoplásica. E você, o patologista, quando examina, tem que dizer o seguinte, olha, essa mucosa gástrica está com metaplasia intestinal colônica, aí você vai ter que dizer também o seguinte, se está com displasia ou não, e se essa displasia, se ocorrer, é de baixo grau ou de alto grau. A displasia de baixo grau, caso você corrija aquela patologia, a tendência ela pode voltar à normalidade. Essa mucosa ela pode se repitelizar com o epitélio escamoso. Se for de alto grau, já é uma lesão pré-neoplásica, quase uma lesão neoplásica, quase um adenocarcinoma. Podendo também
no terço inferior do esôfago, ocorrer a úlcera péptica, porque lá é o epitélio gástrico, da mucosa gástrica, lá no terço inferior do esôfago. Então, pode haver também úlcera péptica. Aqui uma imagem endoscópica, né? Isso aqui é o terço inferior do esôfago, em que nós temos aqui, olha, ilhotas ou linguetas de cor salmão entre o epitélio esofágico, que é branco, que é esbranquiçado. Lembram-se lá daquele primeiro slide que eu mostrei a vocês. Aqui um outro exemplo também da mucosa de Barrett. Todo de cor salmão avermelhada, só é mucosa gástrica transformada, mucosa esofágica com metaplasia intestinal, mucosa gástrica com metaplasia intestinal. Aqui uma microscopia, em que vocês veem aqui o epitélio escamoso do esôfago sendo substituído por epitélio gástrico com metaplasia intestinal colônica. Como é que eu sei que isso aqui é uma metaplasia intestinal colônica, nesse epitélio colunar gástrico? É porque aqui vai aparecer as chamadas globeticelas e também pelo padrão da mucina. O tipo da mucina vai me dizer se é ou se não é colônico, se é ou se não é gástrico. Aqui, por exemplo, é gástrico, nessas aqui, e aqui essas mais redondinhas são mucina colônica, então metaplasia intestinal colônica. Como é que eu vou dizer se é uma displasia de baixo grau ou de alto grau? Muito bem. Então, nós temos aqui um epitélio que não está displásico, ou muito pouco displasia. Esse epitélio aqui já está displásico. Mas, se vocês observarem, as células contêm núcleos basais e sempre com presença de muco apical nos citoplasmas. Então, isso aqui, enquanto estiver produzindo muco, é displasia de baixo grau. Quando perder a produção de muco, parar de produzir muco, então, displasia de alto grau. Bom, as neoplasias malignas do esôfago são principalmente duas. Vou tomar uma aguinha aqui, só um minutinho. As neoplasias, a mais comum é o carcinoma das células escamosas, ou carcinoma espinocelular. É o mais comum, ocorrendo com maior frequência nos terços médio e distal, mas principalmente terço médio do esôfago. Predomina no sexo masculino após 55 anos de idade. Então, esse carcinoma das células escamosas, ele tem aquele segmento padrão. Você primeiro tem uma displasia escamosa, depois você tem um carcinoma in situ e depois você vai ter o carcinoma das células escamosas invasor. Então, macroscopicamente, você tem um tumor inicial em que ocorre uma elevação circunscrita da mucosa, uma elevação irregular, áspera, às vezes ulcerada na porção central, daquela elevação. Isso é o tumor inicial. Esse tumor de esôfago, os cânceres de esôfago, principalmente esse aqui das células escamosas, ele é um tumor que, às vezes, nós só fazemos o diagnóstico quando já está em estágio avançado. Por quê? O paciente, como é quase sempre homem, e após 55 anos, homem não se queixa muito de patologia, de dor. Né? Então, o homem ele esconde às vezes. Ele começa a ter dificuldade para deglutir, né? Ele começa a ter uma odinofagia, né? Aí ele vai passando de alimentos sólidos para alimento pastoso, procura mais comer coisas pastosas, mais macias. Depois chega um ponto que ele vai obstruindo, então ele passa para alimentação líquida. Então, às vezes, esse tumor inicial a gente às vezes não pega, não consegue pegar. Consegue mais no tumor avançado. Aí já está infiltrando, né? É um tumor que já ulcera, ele pode ser em forma anular, envolvendo toda a circunferência do esôfago, e estenosa, quer dizer, obstrui.
e pode ser também vegetante. Então, ele pode ser ulcerado, estenosante ou vegetante. Bom, as metástases desse tumor, quando ocorrem no terço médio, as metástases são para os linfonodos traqueobrônquicos. Quando ocorre no terço inferior do esôfago, as metástases são para as cadeias gástricas e celíacas. Então, já dá para dentro do abdômen. No terço médio, ainda dentro do tórax. No terço inferior, a metástase já para os linfonodos gástricos e celíacos. E o adenocarcinoma é o segundo tipo de tumor do esôfago. Origina-se no epitélio de Barrett, portanto, o epitélio é uma lesão pré-cancerosa, pré-neoplásica de adenocarcinoma, ocorrendo no terço inferior do esôfago. Claro, consequente àquela esofagite de refluxo que é no terço inferior do esôfago. Ele pode ter um aspecto multicêntrico ou solitário, formando nódulos múltiplos. Assemelha-se, na sua morfologia, ao adenocarcinoma gástrico, né, com glândulas mostrando aspecto intestinal por conta daquela metaplasia intestinal colônica. Da mesma maneira que lá no carcinoma das células escamosas, as metástases são para as cadeias linfonodais do tronco celíaco e gástricas, porque ocorre no terço inferior do esôfago. Esse adenocarcinoma, o prognóstico dele é ruim. O outro, ele é radiosensível. Esse aqui não é radiosensível. Tenta-se fazer uma quimioterapia no adenocarcinoma. O carcinoma das células escamosas, ele é radiosensível. Então, você pode tratar com radioterapia. Aqui, um câncer esofágico do terço médio, portanto, é um carcinoma das células escamosas. Se fosse no terço inferior, seria ou de células escamosas ou adenocarcinoma. Aqui uma imagem do carcinoma das células escamosas. Então, as células formam estruturas que nós chamamos de pérolas córneas, em que você tem ceratina dentro do citoplasma das células. Então, são células escamosas ou células espinocelulares, células da camada espinhal, né? Então, ele vai filtrando. E aqui, um adenocarcinoma, em que você tem o epitélio escamoso lá em cima preservado, e aqui embaixo, então, um adenocarcinoma infiltrando a parede do esôfago, formando glândulas, né, o adenocarcinoma. Ok? Então, esse tumor aqui, quando a gente faz esse diagnóstico, é do terço inferior do esôfago. O anterior pode ser do terço médio ou terço inferior. Alguma dúvida, pessoal, aí com relação ao esôfago? Eu deixei o microfone de vocês aberto. Tem alguma dúvida? Não, né? Então, não, professor, tudo tranquilo. Não, professor. Entenderam bem isso aí? Então, tá bom. Então, vamos falar agora sobre estômago, sobre patologia gástrica. Eu procuro sempre ser muito objetivo na nossa conversa, que é para evitar confusão. Existe muita coisa em termos de estômago e também muita coisa em termos de esôfago, mas que são patologias raras até, então eu evito comentar. Quem quiser pode ir no livro de patologia gástrica e lá vai ver uma série de patologias que a gente não fala aqui, até por conta do tempo, né? Muito bem. Então, essa aqui é a anatomia do estômago. Mesma coisa, eu repeti aquela primeira imagem. Aqui vocês têm a região do cárdia, que é imediatamente após, né, o esôfago. Depois nós temos aqui o fundo, depois nós temos o corpo e depois nós temos o antro, a região antral. A partir dessa incisura angular, na pequena curvatura, você traça uma linha oblíqua, então você vai ter o antro e depois o piloro, já próximo aqui, né, do músculo pilórico, né? Então, esse aqui, o estômago tem esse padrão, né, esse pregueamento gástrico, essas pregas gástricas,
E aqui na região da pequena curvatura, elas são longitudinais. Então, elas seguem, alguns chamam até isso aqui de rio gástrico, mas isso é um termo que já está um pouco em desuso. Só saber que essas pregas aqui na pequena curvatura são longitudinais. Ok? Agora, para a gente estudar essa microscopia do estômago aqui, só para colocar vocês mais uma área do antro, e aqui o piloro, o antro, né? E aqui a região pré-pilórica e a região pilórica aqui. Bom, a mucosa gástrica, ela tem algumas características. Vamos lá. Então, a mucosa do fundo e do corpo tem o mesmo padrão histológico, o mesmo padrão microscópico. Nós temos aqui as fossetas gástricas, também chamadas de fovéolas gástricas. Essas fovéolas são revestidas por células mucosecretoras, células cilíndricas mucosecretoras. Essa região aqui, na porção mais profunda dessa fosseta gástrica, ou dessa fovéola, em que você vai ter a regeneração do epitélio. Quando existe lesão aqui nas fovéolas, lesão quase sempre superficiais, a regeneração se faz a partir das próprias células da fosseta das porções mais profundas. Bom, essa é a porção superficial. A porção profunda da mucosa do fundo e do corpo, ela é constituída pelas chamadas glândulas oxínticas, ou glândulas gástricas, ou também conhecidas como glândulas fúngicas. Essas glândulas fúngicas, elas vão ter dois tipos principais de células. Uma chamada célula principal e outra chamada célula parietal. Célula parietal porque ela fica junto à camada basal. E a célula principal ela fica mais junto à luz. A célula principal ela produz pepsina. E a célula parietal ela produz ácido clorídrico e fator intrínseco. Então, célula principal produz pepsina. Célula parietal produz ácido clorídrico e fator intrínseco. Lá na profundidade, a gente não vê no corte histológico desse, corado pela hematoxina eosina, que é a coloração padrão, nós temos também as chamadas células neuroendócrinas, ou células argenta-afins. Estas células neuroendócrinas são células derivadas da crista neural que migram para o fundo aqui dessas glândulas gástricas, dessas glândulas oxínticas. Estas células, elas ficam habitualmente sem função, mas elas produzem também histamina e serotonina, essas células aqui, lá do fundo. E temos também uma camada imediatamente abaixo da mucosa, né? Uma camada fina de células musculares lisas, que vai delimitar, vai separar a mucosa da submucosa que está aqui embaixo. É a chamada musculares mucose. Então, quando se faz uma biópsia gástrica, habitualmente o patologista só examina a mucosa. Ele dificilmente examina a submucosa, porque as biópsias são feitas mais na mucosa. Então, a submucosa quase você não vê. Você, às vezes, vê, eventualmente, uma muscular da mucosa. Musculares mucosas, sim. Mas o que a gente vê mais é a mucosa. Bom? Então, lesões abaixo, na submucosa e na túnica muscular, não se consegue fazer diagnóstico por biópsia endoscópica. A mucosa do antro já é uma mucosa mais simples. Também tem as fovéolas ou as fossetas, estão aqui, secretando muco, e tem as chamadas glândulas principais, ou melhor, glândulas próprias, desculpa. Glândulas próprias do antro. Aqui, então, você também vai ter produção de muco. Então, o antro produz muco tanto nas glândulas próprias quanto também nas fovéolas.
é um muco rico em bicarbonato. Portanto, esse muco é um muco básico. Então, o muco que reveste, né, a mucosa gástrica é um muco com pH básico, exatamente para proteger da acidez do suco gástrico. Ok? Da mesma forma que lá na mucosa do corpo e do fundo, lá na profundidade dessas glândulas próprias, vocês também vão ter as células argenta-afins. Ok? E aqui também você pode ter outras células, mas principalmente são essas aqui, células argenta-afins, células principais e as pocetas com células próprias, desculpe, mucosas próprias e células mucosas das fovelas. Então, vamos começar falando sobre o objetivo. Primeira coisa, gastrite. Olha só, gastrite, nós temos que dividi-la em gastrite aguda e gastrite crônica. Gastrite aguda não tem nada a ver com gastrite crônica. A gastrite aguda não evolui para a gastrite crônica. A hepatogenia da aguda é uma, da crônica é outra. Não há evolução de uma para outra. Então, a gastrite aguda, processo inflamatório agudo, é chamada úlcera péptica aguda, porque vai erodir a mucosa, vai provocar pequenas ulcerações rasas superficiais. São chamadas úlceras pépticas agudas, ou rasas, que não têm profundidade. São úlceras maiores, mais largas, às vezes, e que não penetram na submucosa. Então, essas úlceras agudas, elas podem ser devido a estresse, úlceras chamadas úlceras de estresse, em estados de choque, qualquer tipo de choque, choque hipovolêmico. Paciente com choque, ele pode desenvolver esse tipo de úlcera. Isso ocorre bastante no CTI. Então, quando o paciente chocado vai para o CTI, você tem que intubar aquele paciente, tem que passar uma sonda nasogástrica e observar aquele estômago para ver se o estômago está sangrando. Porque aquelas úlceras agudas sangram com muita facilidade. Pode ser devido também a sepsis, septicemia, ou então a traumatismo grave. Mas, de qualquer maneira, sendo um ou outro, quase sempre as úlceras, tanto de estresse quanto essas úlceras aqui de Curling ou de Cushing, elas são devidas quase sempre, esses três aqui, são devidas à isquemia da mucosa. Estado de choque da isquemia, sepsis também da isquemia e traumatismo grave também leva à isquemia. Quando você tem um paciente grande queimado, nós damos o nome de úlceras de Curling. Então, úlceras de Curling é um tipo de úlcera aguda que ocorre no grande queimado. Úlceras de Cushing também é um tipo de úlcera aguda, rasa, né, superficial, que ocorre em doenças cranianas, tumores intracranianos, traumatismos cranianos. Então, pode acontecer e aparecer essas úlceras. Então, são chamadas de Cushing. E também temos as úlceras agudas causadas por anti-inflamatórios não esteroides. Pessoa que toma muito anti-inflamatório, não esteroide, às vezes abusa do anti-inflamatório, pode haver lesão da mucosa e aparecer esse tipo de lesão aqui, úlceras agudas. Bom, então, pessoal, a primeiro momento de uma lesão aguda da mucosa gástrica é uma hiperemia da mucosa. Então, você às vezes tem uma hiperemia generalizada da mucosa, em todo o estômago, fundo, o corpo e até o antro. No segundo momento, então, vão aparecer as úlceras. Úlceras agudas, rasas, múltiplas, que sangram muito. Tudo isso em preto aqui é sangue. Ok? Então, essas úlceras não têm localização no estômago. Pode aparecer no corpo, no fundo, no antro. E, às vezes, o paciente vai à morte. Por quê? Como sangra muito, ele pode levar
a um choque hipovolêmico, uma anemia aguda e a morte. Aqui a microscopia de uma úlcera aguda, quase sempre são processos isquêmicos que provocam necrose da mucosa com reação inflamatória concomitante. Aqui um outro aspecto, as glândulas gástricas sendo destruídas, né, por isquemia, por necrose isquêmica, provocando reação inflamatória aguda e também hemorragia. Então, esse é um caso de úlcera aguda na microscopia. Habitualmente, nós não fazemos esse diagnóstico na histopatologia. Por quê? Como é quadro agudo, ele tem que ser tratado. Então, o diagnóstico endoscópico e clínico fecha aquela lesão, aquele diagnóstico. Então, quase sempre não se faz biópsia. Então, o patologista só faz, às vezes, quando você vê uma necrópsia, que você vai, então, lá e vê aquelas úlceras agudas no estômago. E as gastrites crônicas agora? Então, nós vemos as agudas, que podem ser quase sempre por isquemia e provocadas ali por estresse, por vários mecanismos, né, provocando aquelas úlceras agudas. E temos as gastrites crônicas. Por isso que eu falei a vocês o seguinte, que uma não evolui para a outra. Então, as gastrites crônicas, elas podem ser divididas de algumas maneiras. Então, eu vou colocar aqui. Se ocorrer no antro, você a chama de gastrite antral. Se ocorrer no corpo ou no fundo, você a chama de gastrite fúngica. Então, quanto à localização, as gastrites crônicas, quanto à localização, a topografia, pode ser antral, pode ser fúngica. Se acontecer no antro e no fundo, o corpo e fundo, então nós a chamamos de pangastrite. Ok? Então, isso é quanto à localização topográfica. Mas nós classificamos mais de acordo com a sua etiologia. Então, a gastrite causada por essa bactéria, o Helicobacter pylori, que antigamente era considerado um comensal lá do antro gástrico, hoje sabe que essa bactéria era patogênica e, dependendo da cepa, ela é muito patogênica. Então, ela quase sempre, quando ela está lá na mucosa, ela provoca gastrite crônica. Como essa bactéria ela ocorre no antro principalmente, ela quase sempre está associada com a gastrite antral. Então, o corpo não acontece nada. Mas, às vezes, a bactéria ela pode proliferar, pode ir subindo e envolver o corpo. Quando envolve o corpo, então, você chama de pangastrite. Então, o diagnóstico é pangastrite crônica ou gastrite antral crônica associada ao Helicobacter pylori. Esse Helicobacter pylori, essa bactéria, é uma bactéria Fusa spiralar, daí o nome de hélico, por ela ser helicoidal. Ela se concentra no núcleo superficial das fovéolas, principalmente. Então, ela se inicia naquele muco básico, vai consumindo o muco básico, vai lesando aquelas células foveolares, vai provocando reação inflamatória. Quer dizer, você tem a lesão da célula, tem o consumo do muco, reduz a proteção mucosa daquele muco básico da mucosa e pode haver, então, o quê? Ação do suco gástrico em cima da mucosa. Então, inicialmente, às vezes, uma gastrite até banal, ela pode aumentar de acordo, né, com a patogenicidade do Helicobacter pylori. Então, ele provoca essa bactéria infiltrado leucocitário no córium e no epitélio, lá naquele epitélio da glândula, lá naquele epitélio da fovéola. Nós chamamos a isso de exocitose. Então, quando você tem neutrófilo dentro do epitélio, é chamado de exocitose. E, às vezes, pode formar microabscessos lá na mucosa. Tá bom? Uma outra característica para diagnóstico dessa gastrite pelo Helicobacter pylori é o aumento do número de plasmócitos no córeo. Então, às vezes,
Aquele tecido linfóide associado à mucosa, malte, que tem no estômago, tem no intestino, você tem um certo número de plasmócitos ali, de linfócitos. Quando existe a gastrite, aumenta muito o número de plasmócitos. E também, devido ao aumento dos plasmócitos e dos linfócitos B, você pode ter presença de agregados linfóides por centros germinativos, quase formando folículos linfóides. E essa gastrite também, pelo Helicobacter pylori, pode levar ao aparecimento de metaplasia intestinal colônica. Ok? Aqui, um aspecto microscópico de um Helicobacter pylori. Isso aqui é um corte de uma glândula foveolar, de uma fosseta, um corte transversal. Na luz, você vai ver vários exemplares de Helicobacter pylori dentro da luz e também lesando a célula, provocando reação inflamatória em túmulo. Então, essa coloração é uma coloração que nós chamamos de método de Giemsa. Giemsa, então, pode ser também métodos pelo sais de prata, também pode curar essa bactéria. Essa bactéria, antigamente, só para mim colocar alguma coisa, alguma pimenta a mais nesse caldo aí, essa bactéria, o Helicobacter pylori, antigamente era chamada de Campylobacter pylori. Campylobacter pylori, depois passou-se a chamar Helicobacter pylori, e aí vimos que ela realmente era patogênica na mucosa antral. O segundo tipo de gastrite crônica, aí que eu falei a vocês que não tem nada a ver com gastrite aguda, é a chamada gastrite autoimune. Você já deve ter visto isso quando viram imunologia, não sei se já tiveram imunologia, mas a gastrite autoimune é uma situação que você tem anticorpos, né? Portanto, é uma gastrite, uma hipersensibilidade do tipo 3, e você tem, então, anticorpos provocando lesão nas células parietais. Então, anticorpos contra as células parietais e contra o fator intrínseco produzidos pelas células parietais. Não há necessidade, portanto, você às vezes ter lesão da mucosa gástrica para você ter uma gastrite autoimune. Você vai ter uma anemia do tipo megaloblástica. Então, você vai ter anticorpo contra a célula parietal e também contra o fator intrínseco que aquela célula parietal produz. Você vai ter redução, portanto, dos níveis séricos de pepsinogênio 1, vai ter hiperplasia das células endócrinas antrais, deficiência de vitamina B12, por quê? O fator intrínseco que é responsável pela absorção de vitamina B12. Você também vai ter acloridria, por quê? Porque as células parietais produzem fator intrínseco, né? E ácido clorídrico. As outras células, aquelas células principais, estão normais, sem problema. E você também pode ter atrofia da mucosa, toda a mucosa do corpo e do fundo. E o infiltrado linfoplasmocitário e também macrofágico, podendo também ter metaplasia intestinal. Então, essa gastrite autoimune, ela só ocorre aonde? No corpo e no fundo. Por quê? Porque lá é que nós temos as células parietais. Então, não ocorre lá no antro. Então, você tem uma gastrite fúngica, sempre no fundo ou no corpo, onde você tem células parietais. Bom, nós falamos em úlcera péptica aguda, falamos em gastrites, falamos naquelas úlceras de estresse. Agora vamos falar na úlcera péptica crônica. Muito bem. Então, a úlcera péptica crônica, ou simplesmente úlcera péptica, quando nós falamos úlcera péptica
ela significa úlcera crônica, úlcera péptica mesmo. Quando a gente fala úlcera de estresse, a gente não usa aquele termo úlcera péptica aguda, que é um pouco redundante, mas úlcera péptica é uma úlcera crônica, portanto. Então, quais são as suas localizações? No antro, principalmente no antro, na primeira porção do duodeno, no terço inferior do esôfago, nós já vimos isso anteriormente, em casos de refluxo gastroesofágico, doença de refluxo gastroesofágico, ou então quando nós temos mucosa gástrica ectópica, pode acontecer. E também pode haver úlcera péptica no divertículo de Meckel. O divertículo de Meckel, vocês vão ver com a professora Marina quando falarmos sobre intestino, quando ela falar sobre intestino. Esse divertículo de Meckel é um resquício do conduto ónfalo-mesentérico. Quer dizer, quando ele vai se implantar aquele conduto ónfalo-mesentérico lá no intestino delgado, a cerca de 20 a 25 centímetros da válvula ileocecal, pode aparecer um divertículo de Meckel. Esse divertículo pode conter mucosa gástrica. E se contiver mucosa gástrica, pode desenvolver também úlcera péptica. E até gastrite também. Ok? Então, essas são as localizações da úlcera péptica. Bom, o aspecto morfológico dela. Quase sempre são solitárias, diferentemente daquelas úlceras agudas que são múltiplas, que ocorrem em todo o estômago. Essa aqui ocorre mais no antro. Quando superficiais, quando eram isoladas superficiais, a gente diagnostica quando são menores de 0,3 centímetros de diâmetro. Solitárias, 0,3 centímetros de diâmetro. É o chamado nicho seroso. E profundas quando maiores que 0,6 centímetros. Ela vai ter um aspecto macroscópico, pode ter ensacabocado, isto é, como se as margens estivessem sendo arrancadas, sacabocado, ou pode ser redonda ou oval, e com bordas lisas, bordas bem caracterizadas, bordas nítidas. O fundo da úlcera, ele é sempre branco nacarado, liso e limpo, às vezes hemorrágico, mas na maior parte das vezes ele é branco nacarado. Isso é um tipo de branco que ocorre nessa úlcera. Esse branco nacarado é devido a isso aqui, olha, a necrose fibrinoide. Então, a úlcera péptica, a primeira camada dela mais superficial é a necrose fibrinoide, a que está em contato com a luz do estômago, dando esse aspecto branco nacarado no fundo. Depois, abaixo, vem um tecido de granulação, depois abaixo vem fibrose. Então, você tem aquele aspecto do fundo da úlcera. Necrose fibrinoide, abaixo granulação e mais abaixo fibrose. A mucosa da borda da úlcera, aquela mucosa gástrica em torno da úlcera, ela pode estar atrófica. Quer dizer, aquela mucosa pode, as glândulas estarem completamente atróficas. Características clínicas e complicações. Trouxe aqui só para ilustrar para vocês. Então, vamos lá. O principal delas é dor em queimação ou dor epigástrica 1 a 3 horas após as refeições. Então, o paciente faz a sua refeição, depois de 1 a 3 horas vem uma dor em queimação ou dor de fome, dor epigástrica de fome, sente fome novamente. Então, essa é uma das características clínicas dessa úlcera péptica. Também pode ocorrer náuseas, vômitos, eructações, arrotos. O paciente pode ser conduzido à anemia ferropriva, que ele vai escavando, é crônico, o ácido clorídrico vai lesando a mucosa, né? A secreção clorídrico-péptica, melhor dizendo, vai erodindo, vai escavando e pode sangrar, levando a hemorragia e anemia ferropriva. E, finalmente, pode ocorrer uma complicação, essas duas aqui,
As duas últimas, hemorragia e perfuração, são as complicações piores de uma úlcera péptica. Essa perfuração ela pode se dar para o peritônio, provocando uma peritonite química, ou pode perfurar para um órgão adjacente, por exemplo, o pâncreas, dando uma pancreatite química. Então, essa úlcera tem essas características. Bom, aqui está uma úlcera péptica com fundo branco nacarado, isolada, solitária. Porque ela pode ter a mucosa um pouco irregular. A borda, melhor dizendo, um pouco irregular. Mas, geralmente, a borda ela é bem uniforme, bem nítida. Sob o ponto de vista microscópico, a mucosa ela está praticamente normal, às vezes começa a atrofiar a borda dela e, de repente, então, ela desaparece e aparece a úlcera em toda a sua plenitude. Aqui na porção superficial, necrose fibrinoide, depois tecido de granulação e, finalmente, fibrose lá na camada mais profunda. Essa úlcera, ela vai escavando a parede, vai escavando, ela é crônica e ela só cura se você reduzir o que está causando. Por exemplo, a úlcera péptica próxima ao piloro, na região pré-pilórica, ela é causada quase sempre por estresse crônico, por descarga vagal excessiva, estresse vagal. Da mesma maneira que essa úlcera pode também ocorrer no duodeno, por estresse vagal. Então, a úlcera lá na região próxima ao piloro, na região pré-pilórica, ela é consequente a estresse vagal, estímulo vagal. As úlceras que ocorrem mais acima, no antro, mais acima, próximo ao corpo, quase sempre estão associadas com gastrite crônica por Helicobacter pylori. Então, Helicobacter pylori, além de provocar uma gastrite crônica, ele pode provocar também uma úlcera, com destruição da mucosa. Quando o Helicobacter ele destrói o muco, destrói as células, vai levar, então, à liberação da ação da secreção clorídrico-péptica do suco gástrico, provocando, então, a úlcera péptica. Aqui um outro aspecto, aqui a mucosa adjacente à úlcera e aqui a úlcera começando. Começa com necrose fibrinoide, aqui tecido de granulação, muito vaso, muito capilar, muito neutrófilo, lá embaixo, então, a fibrose. Uma das complicações dessa úlcera, exatamente, é a hemorragia. Aqui está, direita e acima, a úlcera. Então, ela vem escavando, às vezes ela vai pegar um vaso calibroso, pode romper esse vaso e provocar uma hemorragia cataclísmica, uma hematêmese, e o paciente pode vir ao óbito por anemia aguda. Então, uma das complicações é a hemorragia por perfuração de artérias ou de vasos de grande calibre. Bom, no estômago também nós podemos ter os chamados pólipos. O que é um pólipo? O pessoal acha que pólipo é sempre neoplásico, é sempre adenoma, é sempre tumoral. Não. O pólipo, a definição dele é o seguinte: pólipo é uma formação que cresce para dentro da luz, né, do órgão oco, no caso aqui do estômago, né? E esse pólipo tem uma formação arboriforme, ou até mesmo em couve-flor. O crescimento como se fosse um pólipo, uma pequena árvore. Então, os pólipos, eu não vou entrar em detalhes aqui da morfologia dos pólipos, vocês vão ver isso melhor com a doutora Marina, quando falar em intestino, que lá são muito mais comuns do que no estômago. Mas aqui no estômago nós podemos dividi-los em pólipos hiperplásicos ou inflamatórios, também chamados dois. Hiperplásicos, inflamatórios ou regenerativos. Quando o paciente está com uma gastrite crônica, ele pode
pode destruir aquela mucosa, mas depois que ele começar a curar, a mucosa pode começar a regenerar de maneira muito intensa, uma hiperplasia de muitas células e pode haver formação de pólipos. Então, os pólipos hiperplásicos são inflamatórios porque quase sempre ocorrem junto com gastrite. Também são chamados de pólipos regenerativos. Esses pólipos são múltiplos, são menores que 1 centímetro, com superfície externa lisa. Nos maiores que 1,5 centímetros, há risco de haver displasia, por causa da própria gastrite, né, aquela metaplasia com displasia, e provocar, então, transformar numa lesão pré-cancerosa. Então, de um pólipo hiperplásico ou inflamatório, havendo metaplasia intestinal, você pode ter uma displasia e pode ter uma lesão pré-cancerosa. Então, o que nós vemos na microscopia são as focetas ou fovéolas irregulares, dilatadas cisticamente, o córion com edema, inflamação aguda ou crônica, podendo haver erosão superficial. Então, esses pólipos são sempre inflamatórios, consequente à inflamação, também chamado de hiperplásicos ou regenerativos. Esse tipo de pólipo aqui, pólipos de glândulas fúngicas, também chamados de pólipos glandulares, o nome está dizendo glândulas fúngicas. Onde tem glândula fúngica? No fundo e no corpo. São aquelas glândulas oxínticas. Então, esses pólipos ocorrem no corpo e no fundo. São pequenos pólipos, às vezes numerosos, às vezes nem tão numerosos. Dificilmente você vai ver um pólipo só. Esses pólipos aparecem após o uso de inibidor da bomba de prótons, medicamentos que inibem a secreção clorídrico-péptica. Então, você vai ter uma hipersecreção de gastrina, que vai estimular, em cima, a proliferação daquelas células das glândulas fúngicas. Então, você vai ter pequenos pólipos que são formados por pequenos cistos lá naquelas glândulas oxínticas, com as células parietais e as células principais. Eles podem ser assintomáticos, às vezes no exame de rotina, o endoscopista pode detectar um pólipo desse, ou vários pólipos, ou pode cursar também com náuseas, vômitos ou então dor epigástrica. Como eu falei a vocês, ocorre no corpo e no fundo, porque glândulas fúngicas ou glândulas oxínticas, e são múltiplos, quase sempre múltiplos. Microscopicamente, você tem uma dilatação cística das glândulas oxínticas, revestidas por células parietais planas e por células principais. Então, esses aí são os pólipos de glândulas fúngicas. Isso é muito comum. Todo dia eu estou vendo isso aí. É a pessoa que usa o omeprazol. O omeprazol é um inibidor da bomba de prótons. Então, acontece isso. Às vezes, qualquer dorzinha, estou com gastrite, vai na farmácia e compra um omeprazol e toma. Aí vai tomando e vai acontecer isso aí. Bom, então tem que tomar cuidado. Aqui está uma imagem endoscópica dos pólipos de glândulas fúngicas. Vários pólipos, são pequenos, às vezes só elevação da mucosa. Quando a gente examina isso aqui, está cheio de pequenos cistos de glândulas fúngicas ou glândulas oxínticas. Aqui uma microscopia, você tem a mucosa, as fovéolas estão relativamente preservadas lá em cima, e aqui embaixo as glândulas oxínticas estão dilatadas, formando pequenos cistos. Ok? Muito bem. Agora vamos falar nos tumores que formam pólipos. São adenomas. Adenomas, portanto, são tumores benignos de glândula. Isso é a definição de adenoma. Vocês já viram isso? Então, onde tem glândula no estômago, na mucosa gástrica. Então, nós vamos encontrar adenomas na mucosa gástrica, né? Não na submucosa, não na túnica muscular.
Eles vão ocorrer na mucosa. São mais comuns no antro e são constituídos por epitélio colunar do tipo intestinal. Portanto, existe, quando aparece, uma alteração do epitélio gástrico para o epitélio intestinal, uma metaplasia intestinal. Todos os adenomas, aí é bom frisar isso, exibem displasia, a exemplo daquela situação de metaplasia lá no esôfago de Barrett, que pode ser de baixo grau ou de alto grau. Então, os adenomas gástricos são mais comuns no antro, constituído por epitélio colunar intestinal, e todos eles são displásicos, podendo ser de baixo grau ou de alto grau. Aqui uma imagem de um pólipo. Essa não é de um pólipo gástrico, isso aqui é de um pólipo intestinal, mas eu trouxe aqui para exemplificar, porque é a mesma coisa. Eles são revestidos por mucosa intestinal. Okay? Aqui, se tiver muco apical e núcleo basal, baixo grau. Se não tiver muco, alto grau. Ok? Alto grau também já é uma lesão pré-neoplásica. Aqui, uma displasia, um pólipo com displasia de alto grau. Cadê o muco? Não existe. Aqui os núcleos estão na porção basal, mas também estão migrando lá para cima, lá para a porção superficial das células. Então, não tem produção de muco, portanto, o quê? Displasia de alto grau. Aqui ainda tem uma displasia de baixo grau, que tem produção de muco, nessa glândula aqui. Olha ali o muquinho lá em cima, tá vendo? Aqui não tem, aqui não tem, aqui não tem. Então, quando você tem isso aqui, a gente considera já como de alto grau. Ok? Bom, os tumores malignos do estômago, os mais comuns, o mais comum é o adenocarcinoma. Esse adenocarcinoma, ele pode vir de um adenoma, ou ele pode vir de uma gastrite crônica que teve uma metaplasia intestinal colônica, e essa metaplasia intestinal colônica daquela gastrite crônica, ela pode se transformar numa displasia de alto grau e depois num adenocarcinoma. Portanto, o adenocarcinoma é um tumor maligno do estômago ou da mucosa intestinal quase em todo, né? No estômago é o mais comum tumor maligno, constituído por glândulas gástricas. Então, na macroscopia, nós classificamos o adenocarcinoma quanto à profundidade da invasão. O tumor precoce, ele está limitado à mucosa e à submucosa, independente se deu ou não metástases. Vou explicar isso aqui. O carcinoma, o adenocarcinoma gástrico precoce, a definição limitada à mucosa e submucosa, independente se deu ou não metástase. Por quê? Quando ele está na mucosa e na submucosa, você está examinando uma área, ele já está ocupando todas as glândulas, já está infiltrando, já modificou. Mas você não sabe se ele já ganhou a circulação linfática ou sanguínea. Às vezes você dá um diagnóstico de carcinoma precoce, mas você não garante que ele já tenha dado ou não metástase. Então, na verdade, o comportamento cirúrgico, clínico, numa cirurgia de câncer de estômago, sempre tem que ter retirada daquela região, exame dos linfonodos, para ver se tem ou não tem metástase, independente se ele é precoce ou se ele é avançado. Lógico que o carcinoma avançado, o adenocarcinoma avançado, ele tem muito mais chance de aparecer com metástase do que o precoce. Vamos lá, então, falar do avançado. Neoplasia que se estende através da submucosa, olha lá, invadindo a parede, podendo ir a muscular ou até a serosa. Então, precoce, avançado. Deu para entender?
precoce, mucosa e submucosa. Às vezes mais na mucosa. Avançado, ela estendeu, passou a submucosa e invadiu a parede. Pode ser só na túnica muscular ou invadindo também a serose. Temos também o chamado carcinoma in situ, melhor dizendo. O que é o carcinoma in situ? É o carcinoma intraepitelial. Ele vai ocorrer lá na mucosa, mas ele não vai invadir o córeo, vai ficar só no revestimento epitelial. Só ali que ele vai se transformar, envolvendo somente as glândulas. Não vai infiltrar. Então, o precoce ele infiltra, mucosa e submucosa. O avançado, além de mucosa e submucosa, ele vai a muscular e a serose. O in situ não infiltra o córeo, não infiltra a lâmina própria. Envolve somente as glândulas. Bom, macroscopicamente, ele pode ser vegetante, que é chamado de exofítico, como vegetações tipo couve-flor. Pode ser plano, também chamado aplanado ou deprimido, ele pode deprimir a mucosa. Pode ser ulcerado, que é conhecido como carcinoma adenocarcinoma escavado, ou pode ser infiltrante. O infiltrante, ele pode infiltrar sozinho, que é o chamado adenocarcinoma difuso, liniite plástica, mas quase sempre o infiltrante ele está associado com ulcerado ou vegetante. Então, mesmo que você tenha um vegetante, você tem que pensar sempre que ele pode estar infiltrando. Mesma coisa o ulcerado. Pode estar infiltrando. Agora, tem um tipo que só infiltra, ele não ulcera nem escava, nem vegeta. Agora, microscopicamente, nós temos dois tipos. O tipo intestinal, pela classificação de Lohan. Então, você tem o subtipo intestinal, que é formado por glândulas neoplásicas com padrão intestinal. Aqui fica fácil de deduzir, né? Isso aqui veio de metaplasia intestinal, portanto, glândulas intestinais. Crescimento expansivo, mostrando luzes com um sino. Então, ele tem um padrão de intestino mesmo. Então, isso aqui veio de metaplasia intestinal, é chamado, então, de tipo intestinal. E tem um tipo difuso, que não forma glândulas. As células se isolam, são células soltas, células mucosas do tipo gástrico, que não formam glândulas, ficam soltas, permeiam a mucosa com células soltas, ou então em pequenos ninhos. Com crescimento infiltrativo, são chamadas células em anel de Sinete. Então, o tipo difuso dá essa célula em anel de Sinete. Ok? Aqui, uma macroscopia de um aplanado, um plano. Você vê que a mucosa, né, as pregas gástricas estão relativamente preservadas aqui, aqui ele está aplanado. Esse aqui forma uma grande úlcera irregular, e no outro lado a mucosa está normal. Uma outra coisa que eu queria comentar com vocês é o seguinte: vocês que vão acompanhar centro cirúrgico, cirurgiões futuramente, cirurgiões gerais, quando forem, ou vão ser cirurgiões, quando forem operar câncer de estômago, ou suspeita de câncer de estômago, ou operar estômago, e às vezes, por curiosidade, quiser abrir para ver a lesão, nunca abra o estômago pela pequena curvatura. Sempre abra o estômago pela grande curvatura. Por quê? Porque as lesões ocorrem mais na pequena curvatura. Úlceras, neoplasias, e mesmo ou na parede anterior ou posterior. Então, sempre abrindo pela grande curvatura para preservar melhor a lesão, para você examinar melhor a lesão. Aqui, um aspecto microscópico do adenocarcinoma gástrico, do tipo Q, intestinal, formando glândulas infiltrativo. Aqui é um tipo infiltrativo, puro, formando o quê? Células de anel de Sinete, só muco, células soltas. Esse tipo aqui
esse tipo, tem um nome, que é chamado linite. Anote aí, por favor, que eu não trouxe aqui, não escrevi. Linite, L-I-N-I-T-E. Linite plástica. É um estômago duro, enrijecido, com aspecto em bolsa de couro. No Nordeste tem muita bolsa de couro para pegar água, para guardar água. Então, aquela bolsa de couro rígida, ele fica rígido, duro, endurecido, e você não vê lesão aparentemente na mucosa. Você só vê infiltração na mucosa. Aqui, o adenocarcinoma linitiplástico, infiltrativo, difuso, você vê que as células são isoladas, não formam glândulas, e formam essas células aqui, ó, cheia de muco. Ela também é chamada mucinoso, às vezes chamada mucinoso. Com o núcleo, ele fica meio excêntrico, dá o aspecto de um anel. Então, chama-se anel de Sinete. Tem esse nome, anel de Sinete. A patologia, a medicina usava muita comparação, muita semelhança com as coisas. Então, deu-se o nome de anel de Sinete por quê? Porque antigamente os reis, quando mandavam cartas, eles não tinham selo, mas não tinha o selo real, que era o anel real. Então, eles fechavam a carta com o anel, o selo do rei. Por isso chama tipo anel de sinete. Sinete é o selo real, o brasão real. Aqui outro aspecto. Aqui o aspecto externo de um câncer avançado. Vocês veem aqui o fígado, a borda hepática. Aqui vocês veem a grande curvatura. Aqui vocês veem a parede anterior do estômago. Ali a pequena curvatura. O câncer está aqui e está aqui. Então, por isso é que eu falo, tem que abrir na grande curvatura, há que se examinar esses linfonodos aqui, da grande curvatura, e também os linfonodos da pequena curvatura, para ver se tem ou não tem infiltração. Então, isso é uma conduta obrigatória para estadiar esse câncer. Ok? Bom, outras neoplasias gástricas. Nós temos o linfoma gástrico. O linfoma gástrico, que é o linfoma, é um tumor maligno de tecido linfóide, né? Tem vários tipos de linfoma. Geralmente, linfoma gástrico é o linfoma malte, do tecido linfóide associado à mucosa. Quase sempre ele está associado ao Helicobacter pylori. Mas pode ter outros tipos de linfoma também, sem estar associado ao Helicobacter pylori. Temos também esse tumor estromal gastrointestinal, chamado GIST. Esse tumor, antigamente, não tinha essa denominação. Antigamente, a gente classificava os tumores de acordo com a célula. Aí, teve determinados tumores que você não conseguia classificar na morfologia. Só que eram as células fusiformes, algumas com mitoses atípicas, outras com padrão infiltrativo. Então, resolveu-se generalizar. Esses tumores são GIST. Hoje, nós sabemos que a célula que produz, que dá o GIST, é a célula intersticial de Cajal. Célula intersticial de Cajal. Essa célula ocorre na musculatura gástrica, na musculatura própria do estômago. Ok? Essas células, elas são responsáveis, funcionam mais ou menos como se fosse um marca-passo para o estômago, para a contração normal do estômago. Então, são células intersticiais, tipo marca-passo de Cajal, que dão esse tumor estromal gastrointestinal. Pode ser benigno ou pode ser maligno, vai depender muito da microscopia. Se tiver mitose atípica, se tiver infiltração, GIST maligno. Se não tiver nada disso, GIST benigno. Ok? Também temos o tumor daquelas células neuroendócrinas, que eu falei a vocês, que também é conhecido como carcinóide, tumor carcinóide. Esse tumor carcinóide é um tumor que deriva lá da crista neural, assim como o chivanoma. Chivanoma é um tumor das células de bainha de Chivan. Elas ficam em torno dos filetes nervosos.
né? Então, nós temos o chivanoma e temos os tumores carcinóides. O chivanoma não é considerado neuroendócrino, não secreta nada, mas ele também vem lá da crista neural. E temos o leiomioma, que teríamos que ter, porque no estômago você tem muita fibra muscular lisa da parede, você tem fibra muscular lá musculares mucosas, etc. Então, são tumores benignos. Então, os tumores malignos mesmo do estômago, os adenocarcinomas, o linfoma, o giste maligno, e esse aqui, carcinóide, às vezes também ele pode se malignizar. Chivanoma não, leiomioma não. Ok, pessoal. Então, com isso, nós encerramos a nossa aula. Depois do almoço, fazer digestão com patologia esofágica e gástrica não é mole, né? É meio complicado. Mas eu acho que vocês aproveitaram bastante. Alguma dúvida, pessoal? Não, professor, muito obrigado. Está tudo bem? Agora vocês vão dar a presença aí, por favor. Vocês já deram frequência a maior parte ou não deram frequência ainda? Estamos colocando agora, professor. Então, tá. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou dar 10 minutos, ok? Para vocês colocarem a frequência. Eu vou parar só de gravar, tá?